Olá pessoal, tudo bem? Estamos tentando aqui, lutando com a luz no dia de hoje, né? Qual é a luz adequada? Mas vamos falar da educação bilíngue, que é um capítulo que foi acrescentado à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Nós enquanto país, já tivemos algumas constituições desde o Império. E mais prevalece a Constituição de 88, né, que tem sido duradoura até então. Mas ela não é o texto original, foram feitas emendas conforme a sociedade foi se modificando e foram surgindo outras demandas. Da mesma maneira, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A sociedade modificou-se e foram tendo necessidades, principalmente a grande pujança, agora o fortalecimento da educação especial. Então, por isso, hoje viemos trazer a educação de surdos, ou a educação bilíngue, acrescentada em 2021, muito recente. Então, o que a LDB nos fala sobre a educação bilíngue? Entende-se por educação bilíngue, para efeitos desta lei, a modalidade da educação escolar oferecida em língua brasileira de sinais, a Libras, como primeira língua e em português escrito como segunda língua. Então, a primeira língua do surdo, não se diz surdo-mudo, é surdo. Ele é mudo, né? Ou seja, ele não fala porque não ouve, mas ele emite sons também, e a comunicação é visual motora, ou seja, a Libras. A Libras é a primeira língua do surdo e a língua portuguesa é a segunda. Então, aí as crianças têm que estudar, né? Crianças ou jovens em escolas bilíngues de surdos, classes bilíngues de surdos, escolas comuns ou em polos de educação bilíngue de surdos, para educandos surdos, surdos cegos, com deficiência auditiva sinalizantes, surdos com altas habilidades ou superdotação, ou com outras deficiências associadas, optantes pela modalidade de educação bilíngue de surdos. Ou seja, que eles categorizam, né, todos os tipos de surdez que pode acontecer e onde existe esse trânsito da língua portuguesa com a língua brasileira de sinais, se coloca ali como uma educação bilíngue, né? No sentido da educação especial. É diferente de ter uma educação bilíngue, onde se fala, por exemplo, português e inglês, numa colônia inglesa ou numa colônia de um outro país, colônia que eu digo assim, né? Num agrupamento de pessoas de um mesmo país dentro do Brasil ou de brasileiros em outro lugar. E aí, havendo, quando necessário, serviços de apoio educacional especializado, com um atendimento educacional especializado bilíngue, para entender as especificações linguísticas dos estudantes surdos. O que é isso? Que deve haver o atendimento educacional especializado. O que é isso? É o que ocorre nas salas de recursos multifuncionais, promovido pelo professor de educação especial. Então, do mesmo jeito que tem professor de educação especial que se especializa na deficiência física, na deficiência intelectual, na deficiência visual, vai existir aquele especialista em Libras, aquele professor especialista na educação do surdo. E vai se delineando aqui nessa legislação do artigo 60A, artigo 60B da LDB, essa questão da educação do surdo. Olha o que se diz, que o disposto no caput deste artigo, ou seja, o que está escrito nesse texto, será efetivado sem prejuízo das prerrogativas de matrículas em escolas e classes regulares, de acordo com o que decidir o estudante, ou no que couber seus pais ou responsáveis, nas garantias previstas por lei. Ou seja, o estudante que já está com diagnóstico de surdez, né, que já se sabe que ele é surdo, né, conforme a criança vai crescendo, nasce, bebezinho, vai se percebendo que ela é surda, ela já entra ali na educação infantil, já se sabendo surda, ela tem os seus direitos de pessoa surda, e um deles é a educação bilíngue, a sala de recursos multifuncionais, atendimento educacional especializado voltado para a pessoa surda e, principalmente,
o intérprete de Libras o direito a aprender a Libras para estar na escola, para a vida em sociedade. Então, além do disposto nesse artigo da lei, o que diz aqui a LDB? Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos surdos, surdos cegos com deficiência auditiva, sinalizantes, surdos com altas habilidades ou superdotação ou com outras deficiências associadas, ou seja, tanto o surdo que necessita de suplementar quanto complementar ali o seu ensino por estar além ou aquém dos demais, eles vão ter direitos a professores bilíngues com formação e especialização adequados em nível superior. Ou seja, é a educação especial, não somente no sentido de uma especialização para uma educação inclusiva, mas inclusiva direcionada às necessidades da pessoa surda. E aqui, nos processos de contratação e de avaliação periódica dos professores, a que se refere o caput desse artigo, serão ouvidas as entidades representativas das pessoas surdas. Então, da mesma maneira que existem as APAES, que falam da deficiência de maneira geral, por exemplo, no meu município, Franca, estado de São Paulo, existe a APADA, que é realmente uma associação de defesa do deficiente auditivo. Existem outras associações nos diversos estágios, municípios, localidades, que vão ser convocadas a participar do planejamento de políticas públicas, de conselhos municipais de educação da pessoa com deficiência, que se colocam na condição de defensores da pessoa com uma deficiência auditiva, ou seja, pessoas que vão interferir nas políticas educacionais e aqui neste caso fazer valer o artigo 60 nos seus itens A e B da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que diz respeito à educação da pessoa com surdez.